Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. Do Senhor a todos os nossos ouvintes desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor aos nossos ouvintes da grande Londrina e também a você que nos ouve de outras cidades do estado do Paraná, do Brasil ou do mundo. Para encerrarmos este último trimestre do ano de 2017, onde, através da revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, estudamos sobre a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. No programa de hoje faremos um breve resumo da lição 14, tratando sobre o tema Vivendo com a Mente de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Gostaríamos de iniciar nossa meditação lendo a verdade prática de nossa lição de hoje, que diz o seguinte: diante de um mundo marcado pelos dias maus, não podemos viver sem ter a mente de Cristo. No programa de sábado passado, aprendemos que, ao receber Jesus como nosso único Salvador e Senhor pela fé, Deus coloca em nós o selo do Espírito Santo. E a partir daí, Deus nos recebe como seus filhos adotivos. Entretanto, à luz das Escrituras, só tomaremos posse da herança divina no dia da volta de Jesus. E aí eu me arrisco dizer que naquele dia nosso interesse não estará na herança que haveremos de receber, como o ouro ou as pedras preciosas que ornamentarão a nova Jerusalém, cidade onde residiremos. Não, nosso interesse maior naquele dia será a possibilidade que teremos de deixar de ver Deus e Jesus como quem vê através de um espelho, incapaz de reproduzi-los com clareza, e passar a vê-los face a face, como bem escreveu o apóstolo Paulo na 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Poder abraçar a Deus como um filho abraça seu pai, poder abraçar a Jesus, agradecê-lo por dar sua vida por nós na cruz. Mas até que esse dia glorioso chegue, vivendo num mundo caracterizado pela maldade, precisamos viver com a mente de Cristo. E este é o tema da nossa lição de hoje. Viver com a mente de Cristo significa, em primeiro lugar, ter consciência de que não somos deste mundo, e sim peregrinos numa terra estranha. De acordo com o pastor Clayton Pomerening, brilhante comentarista da nossa lição deste trimestre, um peregrino é aquele que está de passagem por uma terra que não lhe pertence. É alguém que caminha em uma direção diferente da direção por onde segue a maioria das pessoas.
É alguém que se dedica para chegar ao país que nosso coração almeja. Para isso, o peregrino muitas vezes é visto como um nômade, ou seja, alguém que se estabelece em qualquer lugar, sem apegar-se a nenhum deles, porque sabe que todos eles são lugares provisórios. O peregrino também pode ser caracterizado como alguém que caminha sem se apegar ao conforto, carregando o mínimo de bagagem possível, a fim de tornar o seu trajeto mais leve. Em segundo lugar, viver com a mente de Cristo é procurar conhecer e pôr em prática o modelo que o Cristo estabeleceu e cumpriu à risca durante os 33 anos em que viveu no mundo. Mas como podemos fazer isso? Bem, viajando pelas páginas da Bíblia até o capítulo 5 e 6 do Santo Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus. Vamos lá? Perceba que uma multidão está ao pé do monte. Vamos nos juntar a ela silenciosamente para ouvirmos o sermão do monte e assim aprendermos com Jesus que suas bem-aventuranças produzem bom senso em seus seguidores. Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12. Que o mundo está apodrecendo na escuridão, por isso devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Que pensar como ele pensou desenvolverá nossa inteligência emocional. Perceba que eu não disse inteligência intelectual, e sim inteligência emocional. Ao seguirmos as orientações de Cristo, nossa inteligência emocional se desenvolverá e deste modo seremos capazes de lidar com nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas, o que nos possibilitará termos um bom relacionamento com todas as pessoas com as quais convivemos. Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26. Que não podemos permitir que o ódio e o mal se desenvolvam em nossos corações, pois isso inviabilizaria nossa vida com Jesus. Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. Que devemos fazer o bem sem olhar a quem. Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4. Que os seus ensinos gloriosos não devem ser apenas decorados, mas postos em prática através do nosso modo de viver. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15. Em seus dias, o apóstolo Paulo entendeu muito bem o que significa viver com a mente de Cristo. Por esta razão, em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele considerou como esterco ou como estrume de animais a maneira de pensar que tinha antes de conhecer a Jesus. Paulo se apaixonou por Cristo quando conheceu seus ensinamentos e orientações, incorporando-os ao seu modo de viver. Esta é a razão pela qual Paulo foi capaz de enfrentar circunstâncias tão horríveis em sua morte, sem que isso abalasse sua fé em Cristo. Paulo sabia que seu sofrimento, por mais terrível que fosse, teria um fim, e que ao final desse seu sofrimento, ele seria recebido por Cristo no paraíso, na antessala do trono celestial. Em resumo, viver neste mundo com a mente de Cristo é o que nos dá condições para enfrentarmos as adversidades, as perseguições, às vezes a fome, a pobreza, o perigo, a doença e por fim a morte. Somente quem é orientado pela palavra de Cristo
exposta na santa palavra de Deus, é capaz de enxergar acima das circunstâncias. Quando assim o fazemos, passamos a ter esperança. Essa bendita esperança produz a confiança para seguirmos com firmeza em nosso caminho, mesmo quando tudo conspira contra a nossa saúde, conspira contra a nossa felicidade e conspira contra a nossa vida. Concluo esta lição e este trimestre com uma alegria que não consigo descrever aqui com minhas pobres palavras, e rogando a Deus que continue a abençoar nossos ouvintes e a nossa querida família difusora. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te somos agradecidos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós neste trimestre e também no decorrer deste ano de 2017, que nesta data está se findando. É o nosso último programa deste ano. Rogamos a Ti a Tua bênção sobre os nossos queridos irmãos que nos acompanharam durante todo este ano, e que o Senhor possa ajudá-los a ter sempre uma vida pautada nos ensinamentos do Senhor, vivendo com a mente do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, meu Senhor, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Meu Jesus comigo. Chegamos ao final do nosso programa Momento da Escola Dominical. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. E viva Cristo, o Senhor! Confiar que Jesus virá em breve nos buscar, nos buscar. Ele vem nos buscar, Ele vem nos buscar. Virá o Senhor nos buscar, nos buscar. Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.